criticado, julgado e pouco explicado. Hoje eu convido você a assistir o Kizomba para saber o porquê as religiões de matriz africana realizam o sacrifício de animais. Tradição milenar das religiões de matriz africana, a sacralização de animais é muito comentada, julgada e pouco explicada. Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais desse processo é Pai Branco de Oxalá, que mais uma vez está conosco aqui no Kizomba. Pai, obrigado por ter aceito o nosso convite. Começamos então já perguntando, por que as religiões de matriz africana fazem essa sacralização? Agora, o que acontece? Se a gente for falar em sacrifício, o sacrifício, a nossa religião é milenar. O sacrifício ele vem antes mesmo da religião, né? A religião foi criada pelos homens e esses homens sempre consumiram a carne do animal. Todos os adeptos de todas as religiões, se não sacrificam diretamente, são convenientes com o sacrifício pelo consumo, né? A diferença de nós batuqueiros é que a gente torna sagrado. Os nossos animais eles são bem cuidados, são bem servidos, o animal não pode estar com fome nem com sede, né? Cuidado, pelinho no lugar, capa, porque ali é uma extensão do axé do orixá. E sendo bem específico e explícito o assunto, enquanto os outros consomem a carne do animal sem saber a procedência, sem saber se ele foi bem tratado ou não, nós temos esse cuidado. E o que há de mais sagrado para nós não é nem a carne animal e nem o sangue, mas sim o sopro de Olorum, que seria Deus, né? O qual o sangue é veículo. E aí a gente dentro da religião chama de Axorô. E aí como por voto a santidade, a divindade, nós simbolizamos com a cabeça e as patas, né? Dando o que dá referência, direção ao corpo do animal. Mas na grande realidade a gente sacraliza. É diferente de sacrifício, né? Mas eu acho não, isso é fato, que tudo que há sangue, há vida. E na nossa concepção religiosa, tudo que é vivo recebeu o sopro de Olorum. Seja o vegetal, seja o animal, isso é independente de cultura religiosa. Porque nós temos aí, como eu falei antes das religiões, as civilizações. E sempre foi, o consumo sempre foi na cadeia alimentar pelos animais. Aí nós temos aí Sexta-feira Santa, né? Aí nós temos aí os peixes. Não pertence à nossa religião, mas nós temos, né? É muito exposto, todo mundo sai e compra o seu peixe. Final do ano é Chester, peru, o porquinho, né? Que é a prosperidade. Na nossa cultura gaúcha também, o churrasco de todo fim de semana. Mas afinal, estão se julgando e prejulgando. Será que estão julgando o consumo do animal, o abater o animal, ou seria um preconceito religioso? Fica uma linha muito tênue, né? E é como eu sempre digo, nós temos vários religiosos, como nós temos vários políticos, como nós temos vários, tudo em todas as classes. Não é todo religioso que abate um animal ali, sacraliza e despacha em via pública, em saída de escola, na beira da praia, na beira da água. Não, a gente tem que ter a boa consciência, né, das coisas. Tá certo, pai. Quais os animais que são sacralizados? Bom, de princípio básico, né, e padrão a nossa tradição, nós temos os quadrúpedes aí, que basicamente são carneiro, ovelha, cabra, cabrito. Nós temos também os suínos, né, o casal de leitão. O que acontece? Nos quadrúpedes, a fundamentação da nossa religião do quadrúpede é assentar o axé. É assentar a energia, né, no elemento ali, no assentamento do orixá. O quadrúpede, ele tem mais essa questão de assentar a energia. Aí nós cortamos também os peixes. Qual é a finalidade? Aquele sopro de Olorum, ele está latente e vivo ali. Quando a gente corta o peixe, que também tem o sopro de Olorum, mas de outra forma, a gente está resfriando aquela obrigação. O orixá está de fato, então, assentando na obrigação. No decorrer do corte dos peixes, nós cortamos as aves. Por quê? Ele foi resfriado no assentamento e agora ele vai correr aquele axé para fora do assentamento, para nos responder melhor, de uma forma mais dinâmica nos trabalhos, nos ebós,
sejam internos ou externos. Mas é uma ciência, né, o qual a gente emprega sempre a carne dos animais, ou para consumo próprio da festividade religiosa, ou também para a comunidade, né? Isso que o senhor falou é um ponto importante. Não se sacraliza simplesmente para sacralizar. A carne é usada para que seja a alimentação das pessoas, enfim. Com certeza, até porque, como eu costumo dizer, não foi a sacralização que abriu espaço para o consumo. Porque a religião veio depois do homem, da formação das civilizações. Foi o consumo que abriu espaço para a sacralização. Porque se o homem não consumisse, nós não abateríamos os animais. Porque a gente só abate o animal que a gente consome, que a gente come. Uma situação que aconteceu agora essa semana, eu estava na casa de Filhos de Santo, Serão, onde a gente sacraliza os animais e tudo, e estava uma neófita, uma iniciante da religião, que é pretensa filha de santo também, eu estava apresentando a religião para ela e tal, e aí o pessoal estava entrando com as aves, com os cabritos, e lá pelas tantas entra o filho da dona da casa com um gato. Só que o gato não era para sacralização, era um animal doméstico ali. E ela ficou parada, gelada, olhando para o gato, e falou para outra menina que estava junto, filha de santo também, vamos embora. E a outra disse, não, ela entende um pouquinho mais, disse, não, isso aí a gente não pratica na nossa religião, não, pelo menos, né? Se os outros seitos, outras religiões fazem, a religião de matriz africana, a Umbanda e a Quimbanda não sacralizam a não ser quadrúpedes, aves e peixes. E os suínos, é claro. E a linha de Umbanda costumeiramente nem sacraliza, né? É só ervas mesmo. Tá certo então, pai. Nós vamos chamar um comercial e logo depois o Pai Branco vai nos falar qual animal serve para cada orixá. Fique com a gente. Voltamos nesse Kizomba, desmistificando aí o errôneo imaginário das pessoas sobre a sacralização dos animais nos rituais de matriz africana. Pai, por que alguns orixás têm determinados bichos, por exemplo, orixás mulheres com fêmeas, orixás homens com machos, em alguns casos isso muda? Bom, eu vou dar uma explicação assim, ela é um pouquinho complexa, tá? A nossa ciência religiosa, através da nossa inteligência, do nosso estudo, que é milenar, na verdade, ancestral, né? Ela conseguiu colocar linhas de segmento paralelos. Por exemplo, Oxum. Oxum é o poder do rio Ouro, do ouro a canjica amarela. Ela também é orixá da fecundação, né? Da procriação. É o orixá das grávidas, né? E através disso também o óvulo, a gema do ovo, o quindim, o mel, né? E também isso aconteceu dentro
da classificação de animais voltados aos orixás. Por exemplo, Xangô, ele é o rei da fartura, o rei da realeza, ele é o rei. Xangô, ele é a realeza, o majestoso. Xangô é o orixá do equilíbrio. Então aí nós temos também associado a essa linha de segmento o carneiro, porque o carneiro também é símbolo de riqueza. Nós não estamos falando nos tempos de hoje, nós estamos falando há bons tempos atrás, bons anos. Quem tem um cabrito para consumo. Quem tem o carneiro tem o consumo e tem a lã também. Então é uma fonte de riqueza. Por exemplo, Odé e Otim. Para eles a gente reverencia os porcos, casal de porcos. Que o original seria o javali. Odé e Otim são caçadores, são orixás da mata, da própria fauna. São orixás, vamos dizer assim, de axé, de energia meio arisco, né? Então seria o javali. Mas na nossa realidade, o que nos permite são os suínos. Tu pega a cabrita moxa para Obá. Obá, ela é o orixá da virgindade, das coisas intocáveis. É o orixá também do corte, da ceifa, né? Então a gente usa a cabrita moxa, para ela não ter aspa. Representa a jovialidade, né? Representa a virgindade. Assim como nas aves também, para fazer uma segurança de barriga. Uma questão de a mulher que é infértil, tu quer dar uma boa fecundação, possibilidade de gravidez. A gente não vai utilizar uma galinha já velha, porque ela não tem mais a fertilidade. A gente vai usar uma franga amarela para Mãe Oxum, que ela ainda põe nela, põe os ovos e tal. Segurança para a potência sexual do homem. Em muitos casos a gente usa o galo do pescoço pelado, porque se assemelha também à virilidade, à potência masculina. E o Sen é o orixá da medicina. E são coisas assim nesse sentido. Oxalá. Oxalá é o orixá da criação, né? Não comparando, mas Deus, o Lorum, na nossa cultura, ele não é homem nem é mulher. Ele é onipresente, então ele também está em todas as formas sexuais, ele é assexuado, né? E Oxalá, ele é cultuado junto às Iabás, junto aos orixás femininos. Então, de acordo ao axé dele, também são animais fêmeas, né? E também em alguns procedimentos da religião, a gente sempre tem que cuidar para que o animal, quando quadrúpede, já seja a mãe, né? Mas isso vai muito da fundamentação e do que tu vai fazer. Tá certo, nós estamos aqui na Cabanha Bode Rei fazendo essa entrevista e eu acho que melhor da gente falar é a gente exemplificar mostrando alguns animais. Vamos lá, pai? Claro, vamos. Então, pai, estamos aqui na Cabanha Bode Rei, um dos grandes apoiadores do Kizomba, e eu queria que o senhor exemplificasse para nós alguns tipos de bicho, né, alguns quatro pés que servem para determinados orixás. Bom, por exemplo, essa malhada preta aqui, ó. Geralmente, é claro que muda muito de acordo à casa, ao fundamento de cada casa, mas falando de uma forma padrão. Aquela malhada ali serve para Yansan, serve muito para orixá de rua também, né? Qual outro? Aquela amarela ali, para Oxum. Né? A gente também tem que cuidar muito o seguinte fator, a aspa do animal. Geralmente, de acordo à classe de orixá, a aspa ela varia, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Para Xangô também, porque afinal de contas, o carneiro ele carrega na cabeça uma balança. Então, a aspa ela tem que estar inteira, tem que estar muito cuidado dos animais, tudo inteiro, não pode ter nenhum probleminha de saúde, nada. A gente tem que estar sempre averiguando. A aspa tem que estar boa, né? Por exemplo, ali aquele maior, malhado, marrom com branco ali, ó. O pessoal costuma utilizar muito para baralodê. É um animal de força, de virilidade. Por que Lodê tem que ser os bichos maiores? Olha, Israel, eu vou te dizer uma coisa. O baralodê, ele é um orixá que eu considero a parte do Urmalé, né? Ele não é um orixá meu, ele é um orixá da casa. Ele cuida dos filhos. Então a gente sempre tenta manter uma homenagem pro baralodê, que é da comunidade toda. Se eu prestar uma homenagem pro meu orixá, eu vou dar aquilo que eu tenho condições de dar. Quando a gente presta uma homenagem pro baralodê, a comunidade toda se abraça e volta para aquilo. Sempre lembrando que o baralodê e os orixás de rua, eles são muito ligados à ação direta da nossa defesa. São orixás, vamos dizer assim, ásperos, né? Rígidos,
e de fácil giro. Eles são orixás que eles atuam em todo o campo externo da casa de religião. É a emergência, o axé imediato. Alguém tem um problema lá, o Baralodê vai lá e socorre, né? Poder também, a força, né? O bode ele representa a força, o testículo do animal, ele é grande. E o bará ele é associado também ao lado masculino, à potência masculina. Não se trata só da questão visual, teria mesmo todo um fundamento, né? Eu vou pedir para o nosso câmera dar uma volta aqui, mostrar os vários tipos de tamanhos de animais e perguntar para o senhor o tamanho do animal interfere na obrigação do orixá? Claro. O que acontece? O que nos interessa mesmo, como eu digo, né, o Axorô, não é nem a carne e nem em si o tamanho, mas também a saúde. O animal tem que estar muito saudável. Nós temos padrões na religião, como citei antes, né, o Baralodê. O Baralodê ele é um animal grande, porque ele é um dos barás, uma das classes mais velhas, né, e uma da classe que lida diretamente com o perigo das ruas, do movimento. Não que os outros barás não lidem, mas na linha paralela, o bará Gelu, ele já é um bará mais novo. Então a gente já vai usar um bicho mais ou menos na mesma linha do Lodê, só que menor. Orixá Ibede. O Orixá Ibede ele é um orixá da infância, né? É um orixá da juventude. Não teria como a gente usar para o Orixá Ibede um animal como se fosse para o Lodê. Porque daí sai um pouquinho fora do paralelo e do padrão, né? Mas a nossa fundamentação exige, sim, animais que variam de acordo à classe de orixá, embora nós tenhamos o padrão também, que seria o tamanho médio, né? Mas, por exemplo, aqui na cabanha do bode rei, a gente tem todos os tipos que precisar, tem, né? Com certeza. Nós também temos aqui os carneiros e as ovelhas. Vou convidar o senhor para dar uma ida a outro espaço aqui para que a gente fale sobre eles. Então, pai, carneiros e ovelhas. Carneiros e ovelhas. O carneiro ele é diretamente associado ao orixá Xangô, né? E o carneiro ele representa também o fogo. O que acontece? Dentro da nossa cultura religiosa, nós temos tradições de goas aí que não permitem, inclusive, a sacralização de mais de um carneiro na noite, né? Algumas goas, nem todas. Por quê? Acreditamos que na nossa matriz, que seria a Mãe África, de onde veio a nossa religião, além de Xangô, quem comia o carneiro também era Egum. Então, numa sacralização, numa noite, na mesma mesa de fundamento, né, da sacralização, tu pode cortar um carneiro para Xangô, Xangô se alimenta, pode ser que aquele segundo carneiro sobe para Egum, porque Xangô pode estar comendo e o Egum vem se apropriar daquilo, né? A ovelha a gente tem como Iemanjá, também associada ao pelego, a suavidade, a harmonia, ao afago, né, da mãe Iemanjá. Mas as questões básicas, assim, tanto do carneiro quanto da ovelha, seriam essas. Nós temos também o carneiro preto, que a gente usa muito para chapanã, geralmente chapanã sapatá, né? Aí são fundamentos que variam muito de boa. Tá certo. Então, eu queria lhe perguntar, chapanã também, algumas goas oferecem carneiro. Chapanã, geralmente sapatá, em alguns casos belo jaspe, tem muito difícil. E quando se oferece carneiro para chapanã, tem uma peculiaridade que geralmente o axé é tirado do carneiro preto, como é conhecido. É belo já, belo joloinha, belo já, belo joloinha. Como digo, né, Israel? Eu falo pela minha casa, pelo meu preceito, a minha bacia e alguns amigos que eu vejo em torno. Não posso dizer que sempre vai ser assim. A verdade não é única nem exclusiva. Porque, como sempre falo, o dono da verdade absoluta também é o dono da mentira absoluta. Do ponto que a minha verdade pode ir contra totalmente o que os outros pensam. Com certeza. Carneiros, por exemplo, sem pelo, algum problema, como temos aqui? Olha, de acordo ao meu conhecimento, é muito difícil a gente cortar um carneiro sem o pelego. Ele pode estar com o pelego baixo, isso sim. Agora, totalmente sem o pelego, aí deve ser para alguns outros rituais que, francamente, eu desconheço. Eu queria até não opinar. Tá certo, então, pai. O preconceito com isso, o senhor acha que é mais pela sacralização mesmo ou pela religião no todo? É mais pela religião, porque a nossa religião ela vem de negros, que sofrem preconceitos, vem de analfabetos, que também sofrem preconceito. A origem da nossa religião, ela é arcaica, primordial e muito rasa, né? Nunca se teve tanta fartura, tanta abundância quanto a gente tem hoje.
E cada vez o povo quer mais e mais e mais. O preconceito que a gente sofre não é só pelo animal, é pela guia que a gente carrega no pescoço, é por dizer eu sou batuqueiro, eu sou um bandista, eu sou quimbandeiro. E tudo que for ligado à religiosidade vai ter um problema. Porque na grande verdade, não é que nós somos os demônios, ou que o católico é o demônio, ou que o crente, o adventista, ou o que for é o demônio. As pessoas têm em mente, infelizmente, o hábito de tudo aquilo que for estranho não faz parte dela. No caso, eu sou católico. Se eu sou católico e sendo católico eu estou com Deus, aquele que não é está com o diabo, né? O outro sempre vai ser o demônio. Isso é fato. E a gente vai ter religiosos de boa índole e de má índole em todas as religiões. Nós vamos ter bons e maus políticos, bons e maus professores em toda a área. Tá certo, pai. Muito obrigado. Eu agradeço a sua presença, um discurso sempre esclarecedor. As portas do Kizomba sempre abertas para o senhor. Agora. Fiquem aqui com imagens da Cabanha Bode Rei. O contato da Cabanha Bode Rei para você, que é nosso apoiador do Kizomba desde o início, está passando aí para você. Até o próximo Kizomba.